Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O Cenevan, Centro Evangelístico para as Nações, atua em diversas áreas, como, por exemplo, na área musical. Você já plantou uma semente? Já experimentou a sensação de vê-la brotar e frutificar? Prepare agora o terreno do seu coração para receber a mensagem, a semente, e certamente será abençoado. Na Bíblia Sagrada, no livro de Apocalipse, capítulo 1 e versículo 3, lemos as seguintes palavras: Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre a semente. Quantas vezes nós, em idade escolar, tomamos uma sementinha, colocamos num algodão molhado, cuidamos daquela plantinha, daquela semente, até se tornar uma planta, a chegar a frutificar. Jesus usou a figura da semente para ilustrar a sua palavra. E certa vez, ele contou uma parábola usando essa figura e nos deu lições preciosas. Vejamos, abramos as nossas Bíblias em Lucas, no capítulo 8, versículo 11 diz assim: Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. Como Jesus nos deu a lição a respeito dessa semente? Parábola do semeador nos diz assim: Um semeador saiu a semear a sua semente. E quando semeava, caiu alguma junto ao caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. E outra caiu sobre pedra, e nascida secou-se, porque não tinha umidade. E outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos, a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto, 100 por 1. Dizendo estas coisas, Jesus clamava: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos ver as lições que aprendemos daqui. A primeira porção de semente caiu à beira do caminho. Mas não houve condições propícias para que ela frutificasse. As aves do céu vieram e comeram. Não deu tempo de criar raízes. A segunda caiu entre pedregulhos ou sobre pedras. Não tinha raiz, também não frutificou. A terceira caiu entre espinhos, até que havia terra. Mas os espinhos cresceram mais e sufocaram a semente. Mas, finalmente, a quarta caiu em boa terra, e esta frutificou. Quando Jesus contou esta parábola, os discípulos perguntaram: o que significa isto? Jesus passou, então, a explicar. Leiamos o texto. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. E os que estão junto do caminho são os que a ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem, crendo. E os que estão sobre pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria. Mas como não têm raiz, apenas creem por algum tempo e depois se desviam. E aqui caiu entre espinhos. Estes são os que ouviram e, indo por diante, são sufocados com os cuidados, as riquezas e os deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. E aqui caiu em boa terra. Estes são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e puro e bom, e dão fruto com perseverança. Que coisa linda! Vamos ver as lições que nós tiramos daqui.
A palavra de Deus está sendo semeada a você, através dessa mensagem, através deste programa Encontro com a Palavra. Esperamos em Deus que a terra do seu coração seja fértil para deixar germinar, deixar frutificar a palavra na sua vida. Não vamos nos colocar com aquele tipo de terreno como a beira do caminho, que a semente fica por sobre a terra, não chega a penetrar, não tem condições favoráveis, e vem o inimigo e arrebata a palavra do seu coração. Não, não deixa que isso aconteça com você. Nem sobre pedra. Não deixe o seu coração endurecido, a fim de que a palavra de Deus não penetre, porque, sendo assim, ela não frutificará, ela não dará frutos, ela não produzirá aquilo para a qual é enviada a produzir na sua vida. Frutos, e frutos bons, frutos honestos, frutos puros. Este é o resultado da boa semente, porque a semente é boa, porque é a palavra de Deus. Oxalá que a terra do seu coração seja o da última fase, a que caiu em boa terra, para que germine e frutifique. Jesus disse que esta que caiu em boa terra foi numa terra produzindo frutos com honestidade e com pureza. Percebamos as qualidades que Deus exige para que o coração frutifique para o bem e para a glória de Deus. Honestidade e pureza. Não permita também que o seu coração seja um terreno como espinhos. Nesta parte dos espinhos, há 3 coisas que sufocaram aquela semente. A palavra, as riquezas, os cuidados da vida e os deleites. Em nossos dias, sabemos perfeitamente que estas 3 coisas fazem com que o homem fracasse, fazem com que o homem venha a desprezar a Deus, a desprezar a palavra de Deus, a não dar a importância devida, a não dar o devido lugar na sua vida à palavra de Deus, isto é, à semente. As riquezas. Jesus se expressou certa vez: quão difícil é os que amam as riquezas entrar no reino dos céus. Por quê? O seu coração está apegado às riquezas. Não há tempo para deixar a palavra entrar no coração, penetrar, germinar e frutificar. Os cuidados da vida. É claro que devemos nos preocupar com a nossa vida, com uma preocupação natural, com o nosso vestir, com o comer, com o nosso sustento, com o bem-estar da família, mas não deixar que os cuidados da vida sufoquem a palavra no seu coração. Não permita que isto aconteça, porque se assim for, jamais frutificará. Pode até ser que dê algum fruto. Aqui diz assim, que deu frutos, mas não com perfeição. Então não permita que os cuidados da vida sufoquem a palavra no seu coração. As riquezas, os cuidados da vida. E a terceira coisa, os deleites. Quantos passam a sua vida nos deleites, apenas nos prazeres? Vivem aquela filosofia: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Mas não é assim. Se assim vivermos, a palavra de Deus não terá lugar de frutificar na nossa vida. Mas hoje você está tendo a oportunidade de receber a semente da palavra no seu coração. Cultive essa terra, esta boa terra do seu coração, para que a palavra germine e frutifique frutos bons e honestos para a glória de Deus. Nós vamos orar por você, pedindo a Deus que esta palavra que foi semeada hoje possa dar frutos e frutos em abundância. Como Jesus se expressou, frutos com perseverança
Isto é, o conhecer a Deus é um aprendizado. O conhecer a Deus é prolongado, é um processo. Eu vou orar por você, em nome de Jesus. Senhor Deus, nós nos colocamos agora diante do ouvinte, Senhor, pedindo que a tua graça, que a tua misericórdia, que o teu amor cubra o seu coração, para que esta terra seja fértil e nesta terra germine a tua palavra e dê frutos para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. E não se esqueça, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente.